Bom dia, então, sejam bem-vindas, meninas, à nossa aula 10ª, que vai falar sobre o modelo gerencial e a gestão por objetivos da nossa disciplina de Fundamentos da Administração. Aproveito para relembrar também que de amanhã até domingo, vai ficar disponível a atividade 2, que é referente às aulas 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Da nossa disciplina. Na verdade, deixa eu confirmar aqui. Da aula 5 à aula 10. Bom, nas aulas anteriores a gente falou sobre o modelo patrimonialista, né? Falamos sobre o modelo burocrático e hoje é sobre o modelo gerencial e a nova gestão pública, o novo modelo de governança. Esses modelos, eles diferem entre eles, né? E eu falo dessa evolução um pouquinho mais voltada aqui para o Brasil. O modelo patrimonialista, ele durou até mais ou menos final dos anos 20, início dos anos 30, a grande predominância, né? Não que ele se extinguiu e iniciou outro modelo, né? Não é uma fase ruptiva assim, que acaba um e inicia o outro. Mas é a força dele, né, que a gente e os traços marcantes que a gente considera essas datas bases. O modelo burocrático, ele começou então mais ou menos por volta de 1930, e ele durou aí até 1985, entre 85 e 90 ainda teve uma fase de transição, e é essa fase que eu vou explicar agora. Então, a partir, né, do meado da década de 80, no governo do Sarney, que foi o primeiro governo eleito, né, pós-governo militar, o desafio dele era grande, em que ele tentava lutar contra um processo inflacionário de grandes proporções. Porém, ele não obteve êxito, né? Ele lançou planos econômicos, porém, por conta da desvalorização da moeda brasileira para beneficiar as exportações, isso acabou gerando um efeito rebote que acabou encarecendo demais os produtos e a população teve perda de poder de compra. Mais ou menos o que está acontecendo agora novamente. Tá? O Estado brasileiro ele passou por uma grave crise fiscal, né? Então, até 1985, o Estado era o ator principal e bancava a parte do desenvolvimento econômico, subsidiando a indústria nacional, subsidiando, inclusive, a própria população no combustível, no gás, na energia. O governo passou a perder fôlego, passou a perder força de subsidiário, e ele passou a dar sinais de incapacidade financeira para manter esse papel. Essa crise, ela atingiu seu pico no final dos anos 80, né, tomando proporções incontroláveis em períodos de hiperinflações, por volta de janeiro de 1990. No governo do Fernando Collor, em 90, foram dados os primeiros passos em direção às reformas econômicas e a reforma da gestão estatal, da gestão do Estado. Estado como um todo, né? Não Estado, cada Estado nosso regional. Nesse modelo do Collor, ele propôs uma reforma do Estado que trazia como ideia principal a redução da presença do Estado, tanto do ponto de vista econômico, quanto indutor de política de desenvolvimento econômico. Tá? E também reduziu aí a incidência do Estado no plano de política de cunho social. Em outras palavras, ele começou a desinchar o Estado. Ele falou, não, isso aqui não é obrigação do Estado, isso aqui não é obrigação do Estado, isso aqui não é obrigação do Estado. Vamos começar a fazer com que o Estado gaste menos e dê atenção a algo mais prioritário. Então, algumas medidas foram promovidas para contemplar a extinção de alguns órgãos e fusão de outros órgãos. E quando você fala em extinguir ou difundir órgãos, você está falando de um processo de desestatização, ou seja, você tirar o controle do Estado, extinguindo ele ou passando ele muitas vezes para a iniciativa privada, que é o que o atual governo quer fazer com a Petrobras, com os Correios, com o Banco Central, deixa eu ver o que mais aqui, com
o Canal Brasil lá, a empresa de TV lá que tem do Brasil, e vários outras instituições. Tá? O Fernando Collor, ele teve o processo de impeachment aberto, só que diferente, por exemplo, da Dilma, ele não sofreu impeachment. O processo foi aberto e ele renunciou em 1992. E quem assumiu a presidência nesse ano foi o Itamar Franco. Em 93, Itamar Franco nomeou o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Após a nomeação do Fernando Henrique, começou-se um processo de estabilização econômica que foi efetivada após a entrada do Plano Real em 1994. O que esse Plano Real ele fazia? Ele procurava equilibrar, zerar os valores de moeda, tá? Porque um cruzeiro chegava a valer, $1 mais ou menos, chegava a valer quase 2.000 cruzeiros, né? Então, você ia comprar um pão mais ou menos com 800 cruzeiros, 900 cruzeiros, 1.000 cruzeiros. Então, ele lançou um negócio chamado âncora cambial, em que ele fixou R$1 igual a $1 para tentar repaginar, na verdade, fazer um equilíbrio da moeda no Brasil. E quando você lança a âncora cambial, você passa a rever vários preços, a rever vários valores, para que você consiga, de fato, organizar as finanças de um país. Tá? Ao iniciar o seu governo, o FHC criou o Ministério da Administração Federal e a Reforma do Estado, a MARI. Esse ministério, o Fernando Henrique nomeou como ministro o professor Bresser Pereira, que se torna defensor de um processo mais amplo de reestruturação do Estado, incluindo nela algumas reformas administrativas e previdenciárias, também algumas reformas políticas, denominada de administração pública gerencial. Tá? Esse modelo, que era um modelo que já vinha sendo implantado na Inglaterra, no governo da Margaret Thatcher, que inclusive tem um filme chamado A Dama de Ferro, tá? O governo britânico, né, foi um dos primeiros a implantar esse modelo gerencial por meados dos anos 70, e esse governo, ele depende, na verdade, ele passou a dar ênfase em 4 grandes aspectos, tá? Que são o aspecto fiscal financeiro, o modo mais intervencionista, mais puxando para ele a responsabilidade de intervir na economia, um modelo de gestão de Estado mais voltado para o lado burocrático, técnico e menos político, e do ponto de vista político, ele gerou alguns problemas, como a falta de legitimidade, né, do governo militar, o processo de adaptação ao regime democrático, a nova Constituição que tinha acabado de ser aprovada. Então, ele buscou focar nesses 4 aspectos para a melhoria do Estado. Tá? Do ponto de vista do aspecto fiscal e financeiro, ele fez com que a poupança pública, né, ou seja, o governo estava ficando sem reservas para gastos emergenciais e tal, e sem poder, né, a redução da arrecadação, em outros termos, fez com que o Estado fosse obrigado a dar uma enxugada nas suas contas. Tá? Esse modelo de intervenção na economia foi adotado, né, depois dos anos 1930, pouquinho depois do governo Getúlio Vargas. Ele buscava muito esse modelo da nacionalização dos produtos, ou seja, a fabricação nacional tinha ênfase, porém ela era mais caro do que a importação de produtos de outros países, que conseguiam produzir um custo mais baixo. Então ele falou, não, vamos pelo lado que é mais econômico, vamos comprar de quem fornece mais barato. Tá? Vale lembrar também que alguns processos de alta complexidade de intervenção do Estado para fins de desenvolvimento nacional, a partir dos anos 1930, resultou na expansão de gastos públicos e na organização de empresas estatais. Tá? E fortaleceu também a administração indireta. Só que o custo disso foi muito elevado.
é como se não existisse quase empresa privada, né? Assim, de maneira bem grossa, bem rudimentar, e como se o Estado fosse o grande empresário ali que financiasse essas ações. Só pegando um exemplo, para você ter uma linha telefônica nos anos de 1980, você tinha que ser acionista da Telebrás, que era uma empresa estatal, e você tinha que ter lá, equivalente hoje a mais ou menos uns R$ 1.500, R$ 2.000 de cota capital, de capital social, né, pertencente, capital acionista, na verdade, pertencente à empresa, para você poder ter direito a uma linha telefônica. Chegou num ponto, né, com o avanço do modelo gerencial, falou assim, cara, para que a pessoa precisa gastar R$ 2.000 para ter uma linha? Vamos privatizar isso, vamos desestatizar a Telebrás para que o setor privado assuma a expansão de linhas telefônicas e que isso torne mais barato, isso fique mais barato para as pessoas terem acesso a essa linha. Tá? E aí começou-se a criar os órgãos da administração indireta e as agências reguladoras, quando você passa para o privado e aí você tem um público fiscalizando o privado. Tá? Paralelo a isso também não foi tomado alguns cuidados para os devidos ajustes nos diversos estágios de desenvolvimento da revisão desses gastos, bem como também não teve cuidado na concessão de incentivos e subsídios, e aí isso acabou gerando um forte descontrole e uma bagunça, em outras palavras, né, da dinâmica de gestão pública. E aí veio o Ministério da Administração e Reforma do Estado, que é o MARE, em 1995, que com a criação do Ministério, e esse Ministério criou o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, esse plano passou a conter os princípios gerais da administração pública gerencial. Isso foi inserido num conjunto de grandes ações chamadas de reconstrução do Estado. Dentre os objetivos principais, constava a modernização e o aumento da eficiência dos governos, seja União, Estado e município, e a criação de um negócio chamado ajuste fiscal, que com esse ajuste colocaria metas de gasto e enxugaria ou limitaria alguns gastos, tais como quadro de pessoal, gastos com energia, contratações, aquisições, e fixaria teto de gastos aí e teto de remuneração para servidores públicos, bem como algumas mudanças inerentes à aposentadoria e previdência. Para vocês terem uma noção, uma pessoa que entrava, por exemplo, com 60 anos no serviço público, se ela contribuísse somente por 3 anos, ela aposentaria com o valor integral do salário dela. Então, ela contribuiu por 3 anos, né, de 60 a 63, por exemplo, ela adquiria estabilidade e já entrava com pedido de aposentadoria, né, na época podia. E, na verdade, não era nem 60 anos. Antes de 98, acho que com 40 e poucos anos já poderia, dependendo do tempo de contribuição da pessoa, já poderia conseguir uma aposentadoria. Então, assim, em outras palavras, a Previdência ela não aguentava, ela não se sustentava, como ainda não consegue se sustentar até hoje, e ela arrecada muito menos, arrecada de um jeito diferente do que deveria arrecadar. Tá? Eu sou uma pessoa muito crítica ao modelo de aposentadoria militar, não pela aposentadoria do militar em si, mas pela hereditariedade, a vitalidade dessa pensão ao longo do tempo. Né? Então, a pessoa serviu por 10, 12, 15 anos no Exército, ela vem a falecer, fica para a esposa, vem a falecer, fica para as filhas, e aí uma pessoa que contribuiu por 10, 12, 15 anos, a família dessa pessoa chega a receber por até 50, 60 anos por uma pessoa. Tá? Então, e sem falar que hoje, o que eu contribuo para a Previdência, seja o regime geral, que é o INSS, né, seja as previdências estaduais ou municipais, a gente geralmente paga para alguém que está recebendo hoje. Quando eu for aposentar, alguém vai pagar para mim, alguém vai pagar para eu poder receber. Tá? Nunca eu pago como uma reserva para mim no futuro. Tá? O Estado não tem
fôlego para isso. E muitas vezes o Estado precisa ainda fazer o que a gente chama de aportes, ou seja, aquilo que arrecada de contribuição. Por exemplo, eu vou pegar o FUNPREV, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. Mais ou menos por ano, o governo faz um aporte de 600 milhões a 1 bilhão de reais para pagar a diferença dos aposentados, a diferença de quem contribui e da diferença de quem recebe a aposentadoria pelo Estado. Tá? Então, nessa perspectiva da reforma gerencial, o papel do Estado ele contrapôs ao modelo do Estado social burocrático, né? E ele busca aí um Estado mais social liberal, ou seja, é um Estado que vai proteger o direito social nesse modelo gerencial, tá? E é um Estado capaz de realizar serviços por meio da sua estrutura mais flexível, porém, em algumas maneiras não estatais. Tá? E aí, por volta de meados de 1995, é que iniciou mesmo a transição da administração pública do tipo burocrática para o modelo gerencial. Na proposta do modelo gerencial, passava a prevalecer, então, valores vinculados à qualidade, à eficiência e à eficácia do serviço público. E a busca pelo estabelecimento de uma cultura gerencial diferente da cultura burocrática nas organizações públicas. Em outras palavras, como assim, professor? Né? Não estou entendendo. Né? Em outras palavras, como se como se esse modelo, na verdade, gerencial, se preocupasse mais com o fim, mais com o atendimento da necessidade do cidadão, do que com o segmento de regras, normas, formalismos que você tem por aí. Então, do ponto de vista do modelo burocrático, tá? Vou pegar um exemplo dentro da própria Unemat. Tá? A Unemat paga auxílio moradia e vários auxílios, né? Auxílio alimentação, auxílio moradia, tem um auxílio emergencial, dependendo se o aluno está passando por alguma condição socioeconômica ruim aí de forma temporária, né? Alguma situação de vulnerabilidade. E aí você tem um edital com as regras que dizem quais situações você tem que pagar, você pode pagar esse tipo de auxílio. Tá? Do ponto de vista burocrático, se o aluno deixa de postar, na hora que abre o edital, ele deixa de postar, por exemplo, o RG ou CPF dele, né? Ou posta o arquivo de maneira ilegível, que as pessoas não conseguem fazer a leitura desse documento, do ponto de vista do modelo burocrático, eu vou eliminar esse candidato, eu vou eliminar esse aluno do processo de seleção para receber o auxílio, porque ele não atendeu o item XY do edital. O aluno está lá, morrendo, precisando de dinheiro, passando apertado, família doente, precisando comprar remédio, né? Por alguma razão lá foi despejado de casa, perdeu lá, enfim, né? Tem várias e várias situações aí que eu vou resumir como perrengue. E esse aluno encaixa no programa, na política de assistente estudantil. Só que, do ponto de vista burocrático, o RG dele estava lá desbotado, o RG dele estava ilegível e ele foi desclassificado do processo. Tá? Isso seria análise do ponto de vista burocrático. Análise desse processo do ponto de vista gerencial. Ora, ainda que você tenha um RG ilegível, se você for lá no SIGA e buscar os dados do aluno, ver que é um aluno ativo, que é um aluno que está frequentando, e que é um aluno que precisa, você pode solicitar esse documento para ele num outro momento. Né? Você pode pedir para que ele envie, ou você pode relevar esse item, porque esse é um aluno que precisa desse tipo de auxílio. Tá? Então, não se deve confundir, o modelo gerencial, então ele não segue regra? Ele segue regra. Tá? O princípio da legalidade da administração pública obriga a seguir regras. Porém, o modelo gerencial, ele adota um bom senso, ele adota um tipo de preocupação mais com o resultado final ali do que com o meio. Tá? Se ele vê que o meio atrapalha, se ele vê que o meio não está legal, né, o que ele vai fazer? Ele vai mudar, ele vai tentar mudar a norma, ele vai tentar relevar, ele vai tentar utilizar o bom senso, a prudência para tomar a sua decisão. Então,
não se confundam, porque isso às vezes é pegadinha de concurso público, que o modelo gerencial ele é uma negativa, uma oposição totalmente ao modelo burocrático, tá? Ele segue regra, porém, muitas vezes a regra é o meio, tá? E como a preocupação dele é com o fim, muitas vezes ele está mais preocupado com o fim do que com o meio. Por quê? Porque ele pensa, o modelo gerencial, ele pensa em preservar o interesse público, né? Ele pensa em preservar o sistema de mérito ou meritocracia, a avaliação de desempenho, a formação continuada, a qualificação de pessoal, de profissional. Então, o modelo gerencial, ele é um modelo que quer a pessoa qualificada, ele quer a pessoa inteligente, ele quer a pessoa criativa, ele quer a pessoa inovadora, que vai pensar fora da caixa. Diferente do modelo burocrático, que visa um tipo de pessoa que é mais técnica, que exige mais o conhecimento técnico ali da coisa. Então, hoje, os modelos de concurso público, eles selecionam utilizando provas técnicas burocráticas e exigem dessa pessoa habilidades gerenciais, habilidades criativas, inovadoras, que uma prova dificilmente vai conseguir mensurar, vai conseguir medir desempenho. Tá? Então, em outras palavras, a administração gerencial, ela visava superar disfunções e desajustes, tanto administrativo quanto estrutural crônica da administração pública brasileira, que acabavam contribuindo para um impasse gerencial e acabavam fortalecendo as crises do Estado. Para isso, o orçamento seria uma importante peça para um governo de resultado, na medida em que esse orçamento iria refletir as missões de determinado governo de gestão, ia determinar os seus objetivos específicos, bem como os resultados da qualidade a serem alcançados. Tá? Então, não sei se vocês estão acompanhando as discussões que estão acontecendo em nível nacional, né? Aí dessa PEC que está discutindo aí a PEC dos precatórios, do calote dos precatórios. E aí tem se feito muito jogo político em cima disso, porque a ideia tem dois motivos essa questão. Uma é acabar com o nome Bolsa Família, porque é um nome vinculado ao programa que o PT criou. Na verdade, foi o governo do FHC que criou o auxílio escola, o auxílio gás, o auxílio isso, o auxílio aquilo. O PT foi lá e unificou no Bolsa Família, e agora o governo Bolsonaro vem, tira o nome Bolsa Família e coloca Avança Brasil, Mais Brasil, eu não lembro agora o nome do programa. Tá? Mas, professor, o senhor é contra pagar esse tipo de auxílio para as pessoas? Não, eu sou a favor. O que eu sou contra é que você tem outros lugares que você poderia cortar recurso, tá? Você tem outros gastos que você poderia enxugar para poder pagar esse tipo de auxílio. Tá? Você tem impostos que você poderia criar para tirar do mais rico, né, e jogar para o mais pobre, e não dar calote em quem empresta dinheiro ou quem deve, ou quem tem por direito judicial receber do Estado, da União, e deixar essas pessoas de lado para poder contemplar outra parcela da população, ainda que essa parcela que será contemplada por esse novo programa, de fato, necessite desse novo programa. Tá? Então, o orçamento ele tem um papel fundamental, porque ele é que vai dizer as metas, os objetivos, as ações que serão desenvolvidas. Então, dessa maneira, torna-se possível não só através do orçamento, né, você fazer o acompanhamento da execução daquilo que foi previsto, como também acompanhar os resultados, se foram alcançados ou não, do ponto de vista qualitativo. Tá? Quando eu falo do ponto de vista qualitativo, não significa que eu gastar dinheiro com uma determinada ação que necessariamente eu estou dando essa ação como resolvida. O fato de eu construir o fato de eu ofertar ensino superior público para a população não necessariamente vai garantir que essa pessoa conclua o curso e que consiga um emprego, seja como autônomo, seja como empregado de alguma empresa ou organização. Tá?
Mas o fato de eu não investir em educação pode fazer não, é certo que eu tenho uma população com baixa qualificação, com baixo acesso a emprego, com baixas oportunidades de crescimento, entre outras situações. Tá? Então, não é uma situação de que, se eu tiver dinheiro empregado, eu consigo garantir que isso vá acontecer. Tá? Não tenho certeza que isso vai acontecer, mas se eu não empregar o dinheiro, se eu não gastar, é certeza que eu vou ter esse resultado negativo, ruim, ao longo do tempo. Tá? Então, com essa reforma, as atividades exclusivas do Estado seriam concentradas na instância denominada Núcleo Central de Gestão, que é composta pelos ministérios e as suas secretarias, e eles teriam incumbência de pensar, controlar e avaliar as políticas de governo apoiadas por agências do tipo executiva e reguladora. Tá? As agências executivas foram constituídas por autarquias e fundações, ou seja, porque elas fazem, elas executam, tá? E elas têm a obrigação de executar políticas públicas com fins específicos, tá? E as agências reguladoras, elas são aquelas que você tem a delegação da atividade passada para o privado, e aí você tem um órgão público que fiscaliza e controla o privado. Diferente, né, da autarquia e fundação, em que é o próprio órgão que executa. Então, a Unemat é uma fundação pública. Tá? A Unemat executa o ensino superior público estadual. Ela é uma agência executiva, ligada à administração indireta, que, por sua vez, é ligada a um órgão da administração direta, que é a Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia. Não é a SEDUC, tá? A Unemat oferta educação, mas também oferta ciência e tecnologia, portanto, ela é ligada mais à CCTEC do que à SEDUC, tá? Essas agências, elas passaram a ter importância em setores, por exemplo, como o do petróleo, que é a ANP, em razão do fim do monopólio da Petrobras e a privatização de serviços de telecomunicação e de energia elétrica. Então, você tem a ANEEL, que é da energia elétrica, a Anatel, que é de telecomunicações, entre outras. Tá? Então, as agências reguladoras, elas regulamentam o que o mercado privado pode ou não fazer, o que é aceito ou não aceito dentro do mercado privado. Então, entre 96 e 97, as 3 primeiras agências reguladoras foram a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. O Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, eles já funcionavam também, de certa maneira, como agência reguladora, né? O Banco Central regulamenta as atividades dos bancos no Brasil, e até o primeiro trimestre de 2008, o país já contava com mais de 7 agências reguladoras, a mais recente a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, criada no governo do Lula. Tá? E aí você tem a figura das atividades não exclusivas do Estado. Então, essa proposição, ela pode ser considerada a grande novidade do modelo gerencial. Pelo seu intermédio, pela sua característica, alguns serviços públicos como saúde, educação, cultura, pesquisa, que eram prestados diretamente por empresas estatais, passariam a ser realizados por entidades públicas não estatais denominadas organizações sociais, as OS, organizações sociais de serviço, OSS, ou OCIP, Organização Social, como que é? Organização de Serviço Social de Interesse Público, alguma coisa nesse sentido, tá? Organização Social de Serviço de Interesse Público, OCIP. Isso seria interesse público, porém, elas pertencem ao Estado, mas eram constituídas pelo direito privado. Tá? Esse modelo não significa privatização do Estado. Privatização é quando eu passo todo o poder para o privado. Tá? Esse modelo ele é um modelo chamado de publicização, tá? Porque é um modelo em que a OS, a organização social, atuaria
em áreas em que o mercado é incapaz de atuar, ou às vezes é uma área que geralmente daria prejuízo se o privado fosse assumir, né? Como educação, saúde, prejuízo sim, porque tem altos custos, então a chance de dar errado, né, de dar prejuízo é grande. E cuja organização estatal não se apresenta de maneira eficiente e flexível na execução de serviço público. Da mesma forma, as OS elas seriam públicas, porque estaria vinculada ao interesse público, só que ela seria sem fins lucrativos, tá? Só que ela seria uma pública não estatal, por não serem propriedades do Estado. Então, não confundam o que é de natureza pública com o que é de natureza do Estado. Tá? Então, professor, dá um exemplo aí de como seria essa empresa ou essa organização. Não sei se hoje está assim, mas o Hospital Regional de Cáceres, tá? Eu acho que sim, tá? Não tenho certeza. Mas o Hospital Regional aqui de Cáceres, ele era público, ele era do Estado. Tá? Acho que na gestão do governo Pedro Tax, se eu não me engano, ele contratou uma OSS para fazer a gestão, ele fez um contrato de gestão com uma OS para que assumisse a gestão do hospital. Qual que é a diferença de um hospital movido pelo Estado? Qual que é a diferença de um hospital movido por uma OS? Tá? No modelo do Estado, você tem a necessidade do Estado repassar um orçamento, né? Você tem uma programação anual de gasto entre salário, compra de equipamento, reforma, investimento, ampliação, parará, custeio. E nesse gasto, você tem, por exemplo, o pagamento dos médicos. Então, o médico, ele trabalha ali por carga horária, e se ele atender um paciente ou 100 pacientes, ele vai receber o mesmo valor no final do mês, porque ele trabalha por carga horária, tá? Ou carga horária mais plantão. Esse é o modelo de pagamento estatal. E aí, né, é fornecido X refeições por dia para as pessoas e tal. No modelo gerido por uma OS, tá? Você tem metas a serem alcançadas. Então, você tem quantidade de consultas a serem feitas, e aí você paga um valor X por consulta. Você tem uma quantidade de exames, cirurgias a serem feitas, e aí você paga uma quantidade X por exame, por consulta. Uma quantidade X lá de prótese, implante e outras coisas. E dessa maneira, dessa forma, você passa a atender por demanda e não necessariamente por carga horária. Você tem um médico que é obrigado a cumprir uma determinada carga horária, mas ele vai receber por quantidade de atendimentos feitos. Então, nesse modelo de contrato de gestão, nesse modelo que a OS assume, ele, em teoria, é um modelo que foca muito mais na necessidade do cidadão. Então, se eu tenho uma fila quilométrica de pessoas para serem operadas, eu posso contratar 10, 15, 20 médicos por um determinado período e pagar para esse médico o valor X por procedimento realizado. Do ponto de vista assim, de eficiência, esse modelo é muito mais eficiente do que aquele que o médico pode, a seu bel prazer, escolher quantas pessoas ele vai operar por mês, se ele vai operar uma quantidade mínima de pessoas por mês. Então, em razão disso, por conta desse modelo, isso na teoria é muito bonito, porém na prática isso não funciona tanto. Por quê? Você pode ter médicos indicando o paciente para se operar, sendo que não precisa operar, tá? Você tem médico que opera quase que como produção em série, então ele bota um paciente do lado para o outro, um vai abrindo, o outro vai arrancando, o outro vai costurando de volta, fechando, tá? E às vezes você pode ter pessoas que, justamente por ter facilitado esse acesso, ela nem está doente, mas ela vai lá porque não tem fila, ela quer conversar com o médico, tá? Então, isso pode fazer com que também se falsifique ou se adultere a quantidade de exames, né? Peça exames desnecessários, e isso acabe gerando um custo muito maior do que é o que deveria. Então, nesse modelo de OS, o Estado, por meio dos contratos de gestão, ele repassaria, ele reembolsaria
o serviço público prestado para a SOS. E para o cidadão continuaria gratuito. Tá? Então, aqui no Brasil, esse modelo ele não tem funcionado muito bem. Tá? Do ponto de vista do cidadão, até tem, sim. Só que, assim, muitas vezes com cirurgias desnecessárias, com atendimento muitas vezes desnecessários. Tá? Inclusive, já teve aí reportagem no Fantástico abordando esse assunto. Tá? E aí caberia à OAS a adoção de alguns instrumentos flexíveis de gestão para o atendimento eficaz do cidadão, como a criação de canais de comunicação, avaliação de desempenho, né? Então, o cidadão, depois da cirurgia, ele avalia lá como que foi a cirurgia, tudo, como que foi o atendimento do médico e tal. E os contratos de gestão, eles, por terem metas, você consegue gerar indicadores de desempenho. Então, como você tem uma quantidade X estipulada, você consegue mensurar o desempenho do médico, o desempenho do hospital, o desempenho... Nossa, agora que eu vi que o ventilador estava ligado aqui e ele atrapalha o som. Perdão. Você tem formas de você medir o desempenho dessa gestão e saber onde precisa de mais ou menos recurso. A visão estratégica, missão e metas institucionais, elas se balizariam de acordo com a política pública da qual ela se vincula. E você teria isso menos voltado para a parte política e mais voltado para a necessidade do interesse do cidadão. Os recursos e as condições para pagamento desse recurso, eles seriam alocados de maneira a focar no objetivo estabelecido e não em repasse em valores aleatórios, né, como carga horária de trabalho do médico, número de plantões sem saber se necessita, entre outras questões. Tá? E outros indicadores aí de desempenho também. Outro avanço importante foi a emenda constitucional de 98, a emenda 19 de 98, que alterou significativamente a Constituição Federal de 88. Então, 10 anos depois da Constituição Federal, essa emenda constitucional ela trouxe várias mudanças na Constituição, em que mudou a estabilidade do serviço público de 2 para 3 anos, né, do estágio probatório, porém, ela ainda não corrigiu alguns problemas dessa estabilidade do servidor. E, a partir dessa emenda constitucional, tornou possível a demissão de servidores por excesso de quadro de pessoal, situação na qual pode ocorrer se comprovado o extrapolamento dos limites permitidos com gasto de pessoal. Então, por exemplo, ano passado, ano retrasado, o estado de Mato Grosso ele ficou acima do teto de gasto de pessoal. As receitas caíram e o Poder Executivo pode gastar no máximo 49% com o pessoal. A partir de 45%, o Estado já começa a entrar em limites de alerta, isso aí vocês vão ver lá em contabilidade pública. E quando ele vai atingindo esses limites de alerta, ele tem que tomar algumas medidas, como, por exemplo, vedar a contratação, vedar aumento de pessoal e, em casos mais graves, inclusive, exonerar o pessoal que está aí no estágio probatório. Tá? Com o advento da publicização, com o crescimento das terceirizações e da delegação das atividades estatais para as OS, que é o processo de publicização, o Estado conseguiu, de certa forma, diminuir o seu quantitativo de pessoal, passando a conter, de certa maneira, alguns custos e reduzir alguns déficits financeiros. Tá? Então, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, a terceirização era possível somente para a área meio. Hoje ela é possível tanto para a área meio quanto para a área fim. Tá? E também outra coisa que mudou ao longo do tempo foi a extinção do regime jurídico único para os servidores públicos, que obrigava a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios a instituir um regime único para todos os seus servidores, baseados em estatutos próprios, impedindo o regime seletista na gestão pública, por exemplo. Pela emenda constitucional a 19 de 98, essa obrigação deixava de existir. Então, as empresas públicas, como o Correio, Banco do Brasil, elas não são estatutárias, elas são seletistas, ou seja,
você efetiva por serviço público, mas você assina a carteira dessa pessoa. E ela passa a contribuir para o regime geral de previdência e não para o regime próprio. Tá? Na verdade, pode contribuir, inclusive, para os dois, para o regime geral e para o regime próprio. As mudanças na área também de gestão de pessoas na administração pública eram algumas tarefas prioritárias voltadas ao estabelecimento de captação de novos servidores, né, fazer com que esses servidores entrassem por meio de concurso público e também que se escolhessem pessoas capacitadas, pessoas intelectualmente ativas, né, intelectualmente sabedoras, e aí, dessa forma, né, para você fazer com que a pessoa inteligente trabalhe no serviço público, você também tem que remunerar ela bem, para que o privado não capte essa pessoa. Então, o Estado passou a rever vários planos de carreira, tá? Inclusive aumentando significativamente alguns salários, e com isso fazendo com que esse perfil, esse público mais inteligente, digamos assim, permanecesse na esfera pública. Tá? Em 99, o Ministério da Administração e Reforma do Estado foi extinto, sendo as suas atribuições transferidas para a Secretaria de Gestão, chamada SEGES, que era vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, a gente pode observar que durante o período dos 2 mandatos do FHC, a reforma gerencial foi amplamente estudada e cuidadosamente expressada em legislações específicas. Na educação, o próprio Bresser Pereira reconheceu as dificuldades que enfrentou no Ministério da Educação, que, de uma certa forma, foi positiva a ideia de publicização das universidades, ela rejeitou posteriormente por pressão dos reitores. Então, esse assunto até hoje, volta e meia, está em discussão. A questão da privatização das universidades, tanto federal, estadual ou municipal. O governo defende que ele pagar para o aluno estudar, dar o dinheiro diretamente para o aluno, estudar numa universidade privada, é mais barato do que estudar numa universidade pública. Tá? Se você for fazer conta comparando o custo da Unemat com o custo da FAPAM, por exemplo, é mais barato o governo pagar para você fazer contábeis na FAPAM do que você fazer contábeis na Unemat. Mas qual que é a diferença, professor? Onde que está a diferença, então? É que a FAPAM só faz ensino. A Unemat faz ensino, pesquisa, extensão, dá auxílio ao estudante, entre outras coisas. Tá? Na FAPAM você não tem auxílio moradia, você não tem auxílio alimentação. Para expedir um diploma você tem que pagar, para expedir um histórico você tem que pagar, ou se qualquer documento que seja expedido você tem que pagar. Segunda chamada de prova você tem que pagar, então tudo quase você tem que pagar. Tá? Por isso, obviamente, você consegue um custo mais baixo. Tá? Então, ainda que às vezes o custo de uma universidade pública pareça exorbitante, tá? O que ela faz, privado nenhum consegue fazer. Tá? E aí, na época do governo Lula, né, ele aproveitou alguns princípios da proposta gerencial, só que ele tirou de evidência a questão da publicização. Por que isso? Porque o governo do PT, os governos de esquerda, na verdade, o PT, PSOL, PSD, são governos que defendem a estatização, eles defendem o Estado como agente transformador. Ele defende o servidor público de carreira e não o servidor terceirizado. Tá? Então, esse processo de publicização, indiretamente, ele acabava terceirizando muita coisa, ele acabava tirando do controle estatal, e aí, passando para o privado, a chance de desviar recurso, a chance de contratar parente, a chance de desvirtuar aquilo que estava sendo proposto na teoria era maior. Tá? E aí, na educação, em vez de se falar de extinção de universidades e escolas técnicas, que teriam suas funções assumidas por organizações sociais, o que se viu nos últimos 6 anos do governo Lula, de 2006 a 2006 a 2008, mais ou menos, foi a criação de novas universidades, poucas universidades, e muitas escolas técnicas, muitos IFs, Institutos Federais, tá? Que davam status de ensino superior. Tá?
Então, no governo do Lula, ele acabou pegando toda a reforma que foi feita no governo FHC e acabou fazendo uso dessa reforma para estruturação e fortalecimento do Estado como um todo. Então, se vocês fizerem uma busca aí no Google de aí a briga das universidades federais com os institutos federais foi essa, porque as universidades acabaram ficando sucateadas e o governo focou muito, privilegiou muito os institutos federais. Tanto que se você visitar a infraestrutura de um instituto federal e visitar a estrutura de uma universidade federal, vocês vão ver como é gritante a diferença de espaço físico, infraestrutura, equipamento, etc. Tá? E antes, o foco do Instituto Federal era no ensino médio técnico e das universidades no ensino superior. Com o foco com a questão da expansão dos institutos federais, eles passaram a fornecer também cursos de ensino superior e acabou tomando um pouco do espaço das universidades públicas. Tá? No ano de 2005, por conta do decreto 5.378, o governo federal, na época ainda o governo do Lula, criou o Programa Nacional de Gestão Pública e Programa Nacional de Desburocratização, chamado de GES Pública. Tá? Nesse artigo 1º, ele define como a sua finalidade a contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão, bem como para o aumento da competitividade do país. É um decreto lindo, maravilhoso na teoria, mas que na prática não funcionou. Tá? Ele previa a avaliação continuada das entidades estatais por meio de autoavaliação e do programa de qualidade do serviço público, que já era existente, só foi aperfeiçoado. E ele previa também a desburocratização por meio da simplificação de processos administrativos e a melhoria na gestão de atendimento ao direito dos cidadãos. Então, ainda que ele fosse um programa... Pessoal, eu vou ligar aqui o ventilador de novo, que o trem esquentou. Hoje o dia está bem quente aqui. Então, esse programa ele sofreu algumas críticas, porque por mais que ele tivesse boa intenção, na prática ele não conseguia funcionar. Então, a administração gerencial, ela começava a se apresentar como uma alternativa ao modelo burocrático, que era considerado um modelo ineficiente para lidar com as demandas do Estado moderno, do Estado contemporâneo. Desde das abordagens clássicas propostas por Taylor e Fayol no início do século XX, grande parte do chamado pensamento administrativo vem sendo dominado por abordagens que priorizam o conjunto tecnicista, tecnocrático, ou seja, desde o modelo burocrático, início dos anos 1920, 1930, até então o modelo que predominava era o burocrático, que privilegiava muito as leis, as regras, né, e deixava de lado a ação finalística. E os estudos da burocracia realizados por Weber, ele sempre se referia a uma forma histórica de racionalidade da vida social como um instrumento importante de negação ao modelo pré-burocrático. Então, o que significa isso, em outras palavras? Tá? As iniciativas chamadas de novas tecnologias de gestão organizacional, elas passariam a pregar uma flexibilização das regras em busca do atingimento dos fins, em busca da qualidade total, da gestão democrática, entre outras questões. Tá? O culto, né, ou seja, a veneração, a adoção dessas práticas de gestão deu-se origem ao movimento gerencialista. Tá? Essas ideias elas foram reforçadas pelo lançamento da onda de gestão da excelência nos Estados Unidos, nos anos 80, como um modelo capaz de conter um conjunto de leis, de regras necessárias para o alcance do sucesso das organizações. Esse movimento gerencialista foi incorporado na administração pública a partir da Grã-Bretanha, com o nome de Nova Gestão Pública ou New Public Management. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar com esse nome. Tá? No Brasil, essa tendência foi concretizada por volta dos anos 1995, né, com a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado. E
A sua pretensão era, além de flexibilizar a burocracia, né, tornar a burocracia mais inteligente, esse modelo ele acabou trazendo com ele a ideia de separação entre a política e a administração, tratando a gestão estatal por uma via tecnicista descolada das suas bases políticas. Então, algumas limitações do modelo gerencial aplicado à gestão estatal. Primeiro, fortalecimento de uma nova elite gerencial ocupando as organizações das máquinas estatais. Então, como você selecionava pessoas mais inteligentes, você acabou gerando um certo tipo de casta, um certo tipo de elite, que, por ser inteligente, pensava fora da caixa, pensava de maneira inovadora e queria trazer essas inovações para dentro da gestão pública, tá? Muitas vezes eram servidores, eram colaboradores de empresa privada que pegavam a ideia do privado e trazia para o público, tá? Você tinha um reforço do poder das agências executivas, então você tinha a descentralização da atividade estatal obrigatória para a agência executiva através das autarquias e fundações que passaram a executar diretamente ações do Estado e passaram a não levar diretamente para o gestor essa preocupação. Tá? Você tinha um excessivo reforço da autonomia gerencial e você tinha também a dificuldade para o controle social do poder decisório. A aplicação indiscriminada de modelos gerenciais, da qualidade total, reengenharia, ou seja, técnicas do setor privado aplicadas à gestão pública, e também tinha a flexibilização do modelo burocrático de gestão estatal baseado na concepção do Estado gerencial. Então, em outras palavras, esse modelo gerencial substituía os administradores públicos, que eram tidos como ineficientes, substituía esses administradores públicos por gerentes que tinham perfis distintos e que superariam os valores burocráticos, ou seja, esses gerentes eles pensavam além, eles pensavam no adiante, eles pensavam lá na frente e não ficavam presos a regras e valores. Se tinha uma regra e essa regra era ruim, o pensamento dele era moldar a regra para melhorar o processo. Tá? A questão polêmica da nova gestão pública era a preocupação dessa lógica no modelo estatal. Ou seja, a forma com que a gente aplica esse modelo privado na gestão pública está correto? Né? Será que cabe a aplicação do modelo privado dentro da gestão pública? Então, alguns pontos eu já vou adiantar para vocês que não cabem. Tá? Por exemplo, o modelo presencial, o modelo privado, ele tem um negócio da gestão de pessoas chamado avaliação por competência, tá? Ou gestão por competência, que é eu colocar a pessoa certa no lugar certo. É eu pegar qual é a qualificação, com o que a Luana ou a Anne Caroline trabalha bem, e aí eu vou pegar essas meninas e vou colocar para trabalhar naquilo que elas fazem de melhor. Então, isso é gestão por competência, porque eu colocando a pessoa para trabalhar naquilo que ela se sente bem, naquilo que ela faz de melhor, eu vou ter um progresso melhor do meu serviço. Porém, na administração pública, muitas vezes a pessoa faz um concurso para uma carreira, e essa carreira nem sempre dá para ocupar com as melhores pessoas. Tá? Por exemplo, às vezes a gente faz seletivo de estagiário, e você imagina que uma pessoa do curso de contábeis, ela lide muito melhor com planilhas do Excel do que uma pessoa, por exemplo, que faz letras, que cursa letras. Tá? Só que a prática já mostrou para a gente que às vezes tinha gente de letras que dominava a planilha no Excel melhor do que muito servidor, melhor do que muito técnico em informática, inclusive. Tá? Então, a gestão por competência numa empresa privada, ela cabe. Porque ou a pessoa se aperfeiçoa e capacita para aquilo, ou ela é mandada embora. No serviço público, se ela não se capacita, se ela não aperfeiçoa, até você montar um processo administrativo para exonerar ela, foi 10, 15 anos essa pessoa já aposentou. Tá? Então, apesar de serem importantes para a melhoria da prestação de serviços públicos, a introdução de ferramentas mais apuradas propostas pela nova gestão pública
permite, por meio de críticas, a reflexão de modo que essas ferramentas são trazidas do setor privado da economia sem a sua devida contextualização para a gestão pública. Então, essa é a crítica. Muitas vezes o modelo da nova gestão pública ou da administração pública gerencial, ele trouxe ferramentas do privado sem observar o correto contexto da gestão pública. Como assim, professor? Esse exemplo que eu dei. Uma demissão, uma coerção de um funcionário a se adaptar no modelo privado, ele é mais, do ponto de vista gerencial, ele é mais eficiente do que do modelo público, né? Não estou falando que é melhor, estou falando que você consegue fazer com que o colaborador se adeque, porque ou ele se adapta ou ele é mandado embora. O fato dele ser mandado embora é uma pressão para ele se adaptar. No público, isso não acontece. No público, se ele não se adaptar, ou ele vai ser remanejado de setor, ou ele vai ser exonerado, mandado embora, né? Que a gente quer uma prestação de serviço público de qualidade, ninguém duvida. Porém, a gente tem que pensar sobre que condições essa prestação de serviço vai ser alcançada. Então, numa sociedade de mercado, onde o Estado tende a ser menos presente no cotidiano dos indivíduos, principalmente na oferta de serviço público, atuando mais em sua regulação, vai fazer com que você deixe o poder muito na mão do privado. E aí acontecem alguns problemas, tal como vocês estão acompanhando da BR-163, que liga ali Cuiabá até lá o Nortão, em que você paga um pedágio para ter uma pista duplicada e a Odebrecht não duplica a pista. E você acaba tendo acidentes, mortes, entre outras questões. E aí você tem a NTT, que é a agência reguladora que deveria estar cuidando disso, totalmente inerte ao processo, totalmente omissa, tendo o governo estadual tendo que cobrar, pressionar, para que essa empresa, essa Odebrecht, ganhou a concessão ali da rodovia, fazer a duplicação da pista. Tá? E nesse modelo de sociedade, o consumo acaba assumindo grande importância, pois os indivíduos passariam a valorizar aquilo que têm e não aquilo que são. Ou dito de outra maneira, ter os bens materiais seria mais importante do que ser ou existir. Então, isso também é um conflito que tem do modelo gerencial. Os indivíduos, eles tendem a maximizar o seu comportamento em termos de acesso a esses bens da sociedade de consumo, adotando valores impostos pelo mercado. Tá? Então, alguns pontos aí para a gente ir concluindo, né, da nova gestão pública. Passou-se a dar uma noção de gasto público como custo improdutivo, ao contrário de investimento coletivo e social. Então, o modelo gerencial, ele passou a fazer conta. Quanto custa um professor? Quanto custa tal ação? Quanto custa, né? E às vezes você identificava situações em que o molho era mais caro que o peixe, tá? Às vezes um exemplo, eu faço uma licitação para comprar papel, resma de papel, e quem ganha é uma empresa de Cuiabá. Mas aí eu tenho que buscar esse papel lá em Cuiabá, a empresa não entrega aqui em Cáceres. Aí eu vou ter que pegar um carro com motorista e buscar esse papel lá em Cuiabá. Custa, sei lá, vou chutar aqui o valor, R$15 o papel aqui em Cáceres. Custa R$10 o papel em Cuiabá. Mas o custo que eu vou ter para ir lá em Cuiabá buscar esse papel e voltar faz com que esse papel chegue a custar R$18, R$19. Tá? Outro exemplo também é que, igual eu falei, você comparar o gasto de uma faculdade privada com o gasto de uma universidade pública é quase que impraticável, você nem dá para poder fazer a comparação, porque a forma de atender, a forma de prestar o serviço é totalmente diferente de uma para outra. Tá? E aí dá de se entender que a Unemat só oferta ensino e que esse custo é muito alto, sendo que uma privada ofereceria um custo mais baixo. Tá? Esse modelo também identifica alguns servidores públicos como hostis à sociedade, né? A sociedade enxerga os servidores públicos detentores de privilégio e defensor de interesse particular em detrimento do interesse do cidadão. Então, esse modelo de gestão pública quer acabar com isso, né? Ele define o Estado como um papel principal, né, como autor principal e como o ente promovedor
do bem-estar e do serviço social. E ele também importa algumas práticas gerenciais comuns do setor privado, incluindo os assuntos de eficiência, eficácia e produtividade, gasto, custo, entre outras coisas. E ele também dá muita ênfase na importância do poder e na mudança do papel do administrador público. Ele enxerga que essa pessoa, o gestor, o gerente, é o agente responsável pela mudança, pelo processo de transformação. Então, resumindo aqui para a gente fechar. Os anos 90, ele começa cheio de mudança profunda do papel de governo e da administração pública. Podemos dividir em dois estágios. O primeiro, com a abertura do mercado, fazendo com que as importações de produtos mais baratos e aí mais acessíveis para a população acabe controlando o gasto, né, a inflação e a economia. Teve um processo de desregulamentação, de privatizações, em quase todos os países, em nível federal, conduzido pelo governo do Sarney, depois do Collor. Teve também, no segundo momento, a tentativa de construção e reconstrução da capacidade administrativa e institucional no governo do Fernando Henrique. Teve como base a reforma da gestão pública de 1995, que tinha como base dois princípios essa reforma. Então, o primeiro era tornar os administradores ou gestores públicos mais autônomos e mais responsáveis, e o segundo onde o Estado só deveria executar diretamente as tarefas que são sua mesmo, exclusiva, tá? Onde ele dividiu as tarefas centralizadas e descentralizadas. Tá? Na primeira ação, no primeiro princípio, né, que era o de tornar o administrador um gestor público, ele buscava a redução do controle burocrático, a responsabilização do administrador pelo resultado, ou seja, ele tinha que ser eficiente. Ele gerava uma certa concorrência saudável entre os colaboradores para que cada um se esforçasse cada vez mais e não se estabilizasse ali no cargo, né, não se acomodasse no cargo. E também passou a responsabilizar através do controle social. Ou seja, o cidadão, através do princípio da transparência, passou a ter acesso aos gastos, a questionar valores, recursos, aplicações, em detrimento, né, fez com que o cidadão passasse a ter acesso às prioridades de governo e passasse a participar do processo, como, por exemplo, através do orçamento participativo. Tá? Então, o papel estratégico dos altos servidores públicos ou do segmento público, dirigente da classe média profissional, no desenvolvimento do país, passou a ser mais relevante. Então, passou a ter um papel mais estratégico e um servidor público mais comprometido. O modelo gerencial fazia uma visão crítica da administração pública e burocrática, ainda que não desconsiderasse ela por completo. Tá? Você tinha uma substituição do modelo burocrático pela gerencial ou gestão pública. Você tinha um gestor mais capacitado para tomar decisões com autonomia e, por conta disso, mais responsabilidade. Você teve uma redução do número de servidores que passaram de efetivo para terceirizado, né, tanto de servidor quanto de contratos estatutários, eles passaram para ser seletista, e teve uma adoção maior de técnicas do modelo privado. Então, nesse penúltimo slide aqui, eu tenho um quadro comparativo entre o modelo burocrático e o modelo gerencial, né? Então, e o que ele se opõe, basicamente, né? Então, o modelo burocrático, ele obedece às regras e procedimento, enquanto que o gerencial, ele busca a melhora contínua dos processos. No modelo burocrático, ele concentra no processo, enquanto que no gerencial foca no resultado. O burocrático foca na lei e regra e do gerencial foca no cidadão. O burocrático, ele foca nos procedimentos, enquanto que são os meios, né? Enquanto o gerencial foca nos indicadores de desempenho. O burocrático, ele define os cargos e a hierarquia de maneira rígida e bem fragmentada, então um chefe de um chefe do chefe do chefe. E no gerencial ele é multifuncional, ao ponto que em determinado assunto ou momento eu sou chefe e em determinado assunto ou momento eu sou subordinado. Tá? E, em resumo, o burocrático foca nas atividades meio, enquanto o gerencial foca no fim. É isso.
tá? Que eu queria passar para vocês. Lembrando que a partir da manhã, né, a partir de 1h da manhã, já vai estar disponível a atividade 2, que são 10 perguntas, são 4 tentativas ali, com tempo de 50 minutos cada tentativa. Tá? Quem não assistiu às aulas, assista, inclusive as aulas gravadas. Tá? Teve a aula 6, teve a parte 2 e parte 3 que foi gravada, então quem não assistiu, assista. Tá? E aí utilizem, né, o nosso material de leitura bibliográfica, né, de leitura obrigatória, façam pesquisas complementares aí na internet para ajudar a responder, e pesquisa no nosso material aí também para ajudar a responder. Né, assim que tiver liberado o questionário, vocês vão ser avisados, mas vou deixar cadastrado para ele. A partir de hoje já deve aparecer no SIGA, mas começa a enviar, começa a aceitar o envio de atividade a partir de amanhã, tá? Com isso, eu encerro aqui a aula de hoje. Hoje à noite já vai estar disponível essa aula. E aí fico à disposição para sanar as dúvidas de vocês.